Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso A Morte Não Pode Ser um Tabu. Estou aqui, estamos eu e Dom Antônio, sou Ana Paula Pingarilho. Dom Antônio, se você quiser dar umas boas-vindas também para o pessoal. Uma boa noite. Sejam bem-vindos todos. Quero agradecer de modo especial a assistência que vocês têm dado a esse curso e bem como os comentários que nos animam a continuar falando com muito entusiasmo desse tema. Já estamos vendo que não é tão tabu assim, né? Verdade, Ana Paula? É verdade, é verdade. E nessa quarta aula, o nosso tema é sobre o luto. O luto, perdas, renúncias e morte, educação para o luto e recuperação do luto. Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai abordar de formas complementares aqui. Eu vou iniciar falando um pouco e depois do Antônio dar a sequência. Não tivemos perguntas dessa vez, mas, como o Dom Antônio disse, a gente tem recebido essa assistência tão carinhosa e percebendo o quanto as pessoas estão gostando e refletindo sobre o tema, né, e contribuindo. Então, a gente fica, de fato, como o Dom Antônio disse, bastante animado, e vendo que essa missão desse curso está acontecendo. Então, isso é muito bom. Então, vamos começar. Primeiro, assim, eu queria relembrar a nossa segunda aula, quando a gente falou sobre sofrimento. A nossa segunda aula a gente falou bastante sobre a dor, sobre o sofrimento, e não tem como a gente falar de luto sem falar de sofrimento. Não é verdade? Então, assim, para entender um pouco de como é que funciona o luto, na verdade não existe como funciona, não tem nenhuma ciência que enquadre, não tem nenhuma teoria que faça uma explicação, porque só quem vive é que sabe, quem acompanha pessoas que passam pelo luto, que consegue entender o quanto que é uma experiência existencial. Mas eu queria falar um pouco de como quando a gente fala do sofrimento, lembrando da segunda aula, o quanto que é uma capacidade nossa, ser humano normal, pensando na nossa normalidade enquanto humanos, a capacidade de sofrer. E partindo dessa premissa, queria que a gente entendesse, sim, a dor do luto, o sofrimento do luto, como realmente algo, para muitas pessoas, é algo devastador, né? As pessoas ficam atoladas de dor, de fato, mas algo muito importante que eu queria, então, ressaltar é que o luto não é uma doença. O luto é algo esperado como consequência, né? Então, não é estresse, o luto não é um transtorno pós-traumático, o luto ele não é, uma doença. Então, assim, ele não é uma tristeza sem motivo, então não é uma depressão. Ele, de fato, é legítimo. É um período necessário para que as pessoas passem. E por que eu quis relembrar a aula 2 e falar sobre que luto não é uma doença? Porque, não sei se vocês conhecem, quem já ouviu falar vai saber, quem não vai conhecer agora. Existe um manual que chama-se DSM-5, que é um manual onde faz compilação de todos os transtornos mentais. É um manual que foi criado e ele é editado pela Associação de Psiquiatria Americana. Então, o que consta nesse DSM-5? Vários tipos de transtornos. E para vocês terem uma ideia, o primeiro que foi lançado, isso lá em 1952, tinha apenas 100 páginas. E hoje, em 2020, a gente tem, acho que mil e algum pouquinho, 1000 páginas. E o luto, ele está sendo citado dentro do DSM-5, não como um transtorno mental, mas como um desencadeador de alguns transtornos. Isso me causa um pouco de preocupação, porque como ele é citado, se eu não me engano, 132 vezes dentro desse manual, como esse desencadeador. Então, ele fica como um ponto de atenção, até como futuros estudos, para talvez, quem sabe, eu espero que não, no DSM-6, ele possa vir como um transtorno. Então, eu queria muito ressaltar o quanto que não é doença, e como aqui meio que quase audaciosamente, né, falando como que eu não gostaria que entrasse dentro desse manual, porque é de fato algo legítimo que o ser humano precisa viver quando perde alguém que ama. Porque o luto é isso, é você perder alguém que você ama. E, de novo, não tem nenhuma teoria que enquadre isso, que explique isso. Existe, sim, na psicologia, algumas tentativas de definições de padrão, onde diz que
a gente tem 5 fases, né, quando passa pelo luto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, quem está nos ouvindo também, mas que existem 5 fases quando você vive um luto. A primeira, que é a negação, onde você nega, você não aceita aquela situação, ou seja, até mesmo separação, porque às vezes a morte, a gente está falando de morte física, mas às vezes é a morte do desvincular de alguém. A gente não aceita. Então vem a negação, depois vem a irritação, vem a revolta, depois vem a tentativa de negociação, de barganha com a vida, depois vem a depressão e então você começa a ter o teu luto mais educado com a aceitação. Aí vem a história da educação do luto. Então tem essas 5 fases. Mas eu entendo que, de fato, quando a gente vive o luto, quando as pessoas passam por esse luto, elas transitam por esses sentimentos. Então, assim, eu acho válido demais essas fases. Mas entender que a gente passa por elas nessa sequência, primeiro eu nego, depois eu revolto, eu acho que não devemos fazer dessa forma. Porque, de novo, como é uma experiência existencial, o meu luto é de uma forma, do Dom Antônio é de uma forma, e você que está ouvindo é de outra forma. Então, pensar que ele está enquadrado nessas fases, a gente pode entender, eu posso iniciar com uma negação, passar por uma revolta e pular para a aceitação. Eu posso começar com uma revolta, ir para uma depressão e depois uma aceitação. E aí pode aparecer uma palavra, um perfume, uma música, uma data que me faça voltar tudo de novo. Porque o luto ele tem essa instabilidade. Então, assim, a superação do luto ele acontece quando você entende que o seu vazio, o vazio da irrepetibilidade do outro, é preenchido por ele de outra forma no seu coração, na sua vida. Mas até que isso aconteça, você fica vivendo essas oscilações. Então, dizer que a gente passa pelas 5 fases do luto, até para explicar para algumas pessoas que possam estar vivendo, ou acompanhando alguém que está vivendo, ou um dia vai viver, de pensar, bom, então já passei pela negação, opa, me faltam só 4 para eu superar. Não é uma corrida que a gente tem que cumprir essas etapas, não funciona assim. Então, cada um vai encontrar, vai viver de uma forma. Mas é claro, viver essas possibilidades de sentimento, elas sim, fazem parte da dor, do sofrimento do luto. Porque, de novo, o luto o que é o luto? É perder alguém que você ama. E aí a gente pensa assim, mas então como é que é isso, né? Se a gente vai perder sempre alguém que a gente ama, amar significa também a possibilidade de perder. Então, para você não sofrer, você não pode amar. E aí eu acho que não vale brincar nessa vida se a gente não for amar alguém, não for amar o nosso próximo, quem está com a gente. Então, para que eu evite a dor, eu preciso não amar. E como isso é fora de cogitação, eu entendo que sim, amar é inerente do amar lidar com a possibilidade de não ter mais a pessoa ao seu lado, fisicamente. Isso é uma realidade, sim? E eu queria até contar uma situação, quando a gente fala das fases do luto, eu atendi uma pessoa uma vez que me procurou com a seguinte reclamação. Ana Paula, eu estou casada, estou no meu 2º casamento, eu sou viúva do meu 1º casamento. E quando meu marido morreu, eu tinha 2 filhos pequenos, então eu não pude muito viver o meu luto. Eu chorei, mas eu precisei ficar forte para os meus filhos, eu precisava botar comida em casa, eu precisei voltar a trabalhar e vida seguiu. De vez em quando eu dava uma choradinha no caminho do trabalho, disfarçava, mas precisava estar forte para os meus filhos e foi assim que eu segui a vida. Depois de 12 anos, então casou, os filhos crescidos, um certo dia ela começou a perceber que ela estava tendo ataques de ansiedade muito forte. E, numa certa manhã, ela acordou com uma saudade muito grande do primeiro marido, do marido que ela era viúva. E foi quando ela entendeu que, que o luto bateu na porta dela. Então, a gente precisa entender que o luto precisa ser vivenciado. Claro que não tem tempo certo, cada um tem o seu tempo. Não existe tempo cronológico para lidar com o luto. Não são dias, meses, a gente não tem como horas. Para uma pessoa, ela pode fazer a consolidação de uma forma rápida, outra pessoa pode ter um outro tempo. Mas o fato é, se você não vive o seu luto, em algum momento você vai precisar viver. Aí você pode pensar, mas Ana Paula, depois de 12 anos isso aconteceu? Sim. E tem vários casos muito semelhantes a esse. Vários casos.
né, que o luto bate na porta. Você pensa, nossa, mas aquela pessoa superou, que incrível. Então, superar luto não significa botar o bolso, pegar a mochila e ir para o trabalho. Não significa que você se recompôs e foi e está vivendo a vida. O luto significa, quando você educa o seu luto, entende como é que você passa por esse luto, quando, de novo, quando você vivencia esse seu vazio, o vazio da irrepetibilidade do outro, do nunca mais do outro nesse mundo, e entende como é que você vai caminhar daqui para frente, porque a morte, ela nos traz vida também. Só que, claro que isso precisa de tempo para ser entendido e vivenciado no luto. Mas a morte e o luto, a morte leva algo da gente, mas deixa também. Deixa a possibilidade de a gente entender como que eu quero daqui para frente olhar a minha vida. Muitas pessoas começam até a simplificar a vida, né? Começam a fazer seleções de coisas que são desnecessárias, começam a olhar as relações diferentes, enfim, cada um tem a sua forma de conduzir e fazer o seu luto. Mas o importante você precisa viver esse luto. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela quer que a gente fique alegre o tempo todo. Vide de redes sociais. Todo mundo feliz o tempo todo. Poucas vezes você vê alguém falando alguma coisa de reflexão, de que está vivendo uma situação, algum depoimento. Então, tanto que a própria legislação trabalhista, se eu não me engano, são 2 dias consecutivos de licença do luto. Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir depois aqui nos comentários, mas é algo que é em torno disso. Então, assim, olha como que em 2 dias eu preciso estar recomposta e voltar a trabalhar zerada, com os desafios que eu tenho no mundo profissional. Então, a sociedade pede que a gente supere rápido. Até os nossos familiares, nossos amigos falam, vai, vamos embora, já passou um mês. Reage, vamos para a vida. Isso aqui, esse reage, vamos para a vida, é o tempo que você está achando que o outro tem que ter, mas só ele sabe o tempo dele. De novo, não é tempo de dias, de horas e de meses. É como ele vai conduzir isso. E muitas pessoas conduzem o seu luto, vão reeducando a sua dor através de uma pintura. Falamos isso até ia falar sessão passada, né? Como se fosse esse atendimento. Mas na aula passada, quando a gente falou das crianças também, ajudar as crianças a ressignificar, dar sentido através de desenho, de uma carta, de uma forma diferente do ritual do adulto. Mas para o adulto também. Então, às vezes, através de um poema. Eu, particularmente, escrevi muitas poesias para o meu pai. Eu falei aqui do meu pai, né, explicando também desse meu luto, que eu experimentei, fiz o meu depoimento para vocês. Teve uma outra pessoa também, a minha avó materna, que me ajudou, me criou, foi uma segunda mãe de dia a dia comigo. Então, assim, muitas poesias eu fui dando sentido a essa dor através da poesia. Então, tem pessoas que fazem pinturas, que se associam a grupos, tem pessoas que perdem filhos, se associam a grupos de pais que perderam seus filhos, para que possam compartilhar a dor, e às vezes dar até risada sobre as experiências que viveram com os filhos. Então, é uma forma de ressignificação. Criam ONGs, ajudam pessoas, então cada um encontra a sua forma de ir se preenchendo. Porque o luto, ele começa quando eu recebo a notícia, aquela ligação que eu contei para vocês que eu recebi, começa ali. E é um caminho, uma trajetória até a reconstrução. E aí, como que você vai fazendo isso? Então, assim, muito importante quando você vir alguém que está de luto, quando você vivenciar um luto, primeiro saber, eu não tô doente. Esse meu luto, essa minha dor, não é uma doença. O outro ponto é como é que você pode ajudar uma pessoa que está vivendo no luto? Ou como é que você pode aceitar ajuda? O luto, quem vive o luto, precisa de acolhimento, precisa de assistência. E acolhimento e assistência não só naquele momento que está todo mundo lá ligando, abraçando naquele primeiro mês, mas é quando todo mundo vai embora. Sabe, quando já passou 1 mês, 2 meses. É nessa hora que você precisa entrar em cena para ajudar alguém. Ou está pedindo ajuda para alguém. É na hora que você precisa ficar só quietinho, né? A pessoa precisa ficar só quietinha e alguém precisa dar conta da rotina da casa. Então, às vezes, uma pessoa me pergunta, mas como é que eu faço para ajudar nessa situação? Eu digo, às vezes, o silêncio, a presença com o silêncio é muito poderosa. Porque a gente querendo ajudar, no fã de querer ajudar, a gente às vezes fala muita besteira. Né? Do tipo, por exemplo, se a pessoa perde um filho, mas você tem outro filho para cuidar, olha para o seu filho.
Ou se você perdeu o marido, você vai encontrar outra pessoa que você ama. Foi melhor assim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no momento da dor, não é melhor assim para aquela pessoa. Então, são palavras vazias. Então, às vezes, o silêncio, você não sabe o que dizer, dá um abraço, rega uma planta, faz um arroz e um feijão para essa pessoa, varre a casa para essa pessoa, vai ao banco, resolve o que tem que resolver e fica junto. Fica só junto. Esse acolhimento, essa presença, ela é restauradora. Ela faz transbordar no outro a fé de que vale a pena continuar vivendo por essas ligações, por esses cuidados. Então, se você encontrar alguém que está precisando de uma palavra, cuidado que essa palavra nem sempre você vai saber dar, né? Se você não estiver preparado, porque a gente não sabe lidar com a morte. Estamos todos muito despreparados para isso. Por isso que a gente está aqui querendo falar e trocar para que possamos juntos amadurecer mais nesse assunto, para que a gente possa cada vez mais, ouvindo a história um do outro, a gente se fortalecendo nesse assunto. Né? Porque o fato também, gente, aqui, ó, vida e morte, amor e sofrimento são faces da mesma moeda. Não tem como a gente fugir. Se eu amo, eu vou perder, eu posso perder. Agora, claro que a gente não precisa ficar pensando na morte como algo o tempo todo, como eu falei na primeira aula, o tempo todo está na minha porta. Mas se eu tenho a consciência disso, talvez ela me restaure um compromisso maior com a vida. Eu entenda o quanto que hoje é o que eu tenho, que ontem eu não tenho, amanhã eu não tenho, o que eu tenho é hoje. Então, eu mudei um pouquinho o rumo da prosa, mas assim, voltando para a ideia de ajudar quem está vivendo o luto, ou como você lida com os seus lutos, às vezes, de novo, estar presente ali, dar a mão. Me lembro até de um caso que do Antônio disse que um paciente só queria que a enfermeira que estivesse ao lado. Essa pessoa estava vivendo o início de um luto dela mesma, né? Vamos dizer assim. Né? Tinha um diagnóstico, alguma coisa assim. Então, às vezes é só a presença, isso é restaurador. E a pessoa no tempo dela. E é indicando, talvez, ajuda, né? Indicando um profissional, isso é importante para que possa cada vez mais elaborar essa sua dor. Né? Eu não sei se você está me ouvindo bem, Dom Antônio? Estou perfeitamente. Se tivesse congelado a imagem. Então assim, lembrando que o luto ele requer um tempo próprio. E o cuidado que a gente tem que ter de ficar acelerando esse tempo do outro ou se acelerando. Porque senão o luto ele volta como um sintoma na sua vida, ele volta como uma questão, enfim. Por mais que, eu digo assim, ó, o luto ele não é uma doença. Muito embora quando você fica muito triste através do luto, o sofrimento do luto, ele faz com que o teu sistema imunológico fique mais fragilizado. Então, você fica mais propenso a pegar uma gripe, pegar um vírus, ter dores. Mas, de novo, não é uma doença. Mas que precisa de um tempo para ser restaurado. Ele precisa de um tempo para ser cuidado. Então, um outro ponto, acho que importante para a gente falar é como é que eu posso, quando eu vivo um luto, quando eu encontro alguém com luto, como é que eu posso ajudar ela a encontrar o sentido dela? Um dia alguém também me perguntou isso. E a resposta é, você não faz isso. O seu você encontra, mas cada pessoa encontra e dá sentido à sua dor, da sua forma única, da maneira como vai encontrar o seu próprio sentido. Então, a gente não tem como sugerir, faça isso, venha para cá, pinte. Quando eu digo assim, são formas de você elaborar, mas não podemos fazer. Claro, a gente até pode sugerir como uma distração, mas entender que cada pessoa vai encontrar o seu próprio sentido nessa trajetória do luto. Né? E, de novo, quando a gente fala de morte, a gente fala de luto, a gente fala de algo que é levado, mas algo que fica também. Algo que eu aprendo a como que eu vou, a partir de agora, caminhar, mas não sozinha com a minha dor. Eu vou caminhar de uma forma, entendendo como é que eu posso ter aquela pessoa dentro de mim, fazendo parte de mim. Isso eu acho que é uma grande forma de buscar a educação do luto. E mais uma outra observação. Tem pessoas que falam assim, quando estão em luto, quando estão em dor, tem 3 depoimentos que eu queria trazer de pessoas que já falaram assim para mim. Eu sinto falta de ar, eu não consigo respirar por conta desse sofrimento. Outras pessoas falam, perdi o chão. E outras falam, eu estou com um buraco negro dentro de mim.
Então, observe assim, quando a gente quer acelerar, às vezes, o luto da pessoa, e a pessoa diz, eu estou com falta de ar, quando alguém está com falta de ar, ela não consegue oxigenar o seu cérebro, ela não toma decisões, ela não consegue oxigenar os órgãos, as suas células. Então, como que uma pessoa que não consegue respirar consegue seguir? É uma forma de a gente fazer uma analogia, mas é real. Então, assim, o quanto que o luto, de fato, ele é avassalador, mas o nosso papel é talvez dizer para uma pessoa nesse momento, olha, está doendo muito, eu sei, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e eu sei que você quer voltar a ser feliz. E você vai um dia voltar a ser feliz. Eu acho que é a nossa missão. Mas não dizer, olha, mas você vai encontrar alguém, vai passar logo. O que mais uma pessoa quer quando está com essa falta de ar é que não passe. Porque ela quer aquela pessoa presente. Ela quer honrar quem foi embora. Ela não quer esquecer quem não está mais aqui no dia a dia. Né? Então, quando a gente fala também do buraco negro, o buraco negro suga todas as energias. Quem está com a energia toda sugada, como é que consegue fazer as coisas? Como é que consegue trabalhar? Quem perdeu o chão não consegue andar, porque cai. Então, são analogias de um sentimento que a pessoa literalmente ela bota isso na prática. Mas, de novo, não é uma doença, mas é algo que precisa ser respeitado, vivenciado. Eu não quero aqui trazer o luto como algo assim, mas coitadinho, né? Mas assim, a gente tem que aceitar tudo. Na verdade, não é isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é um tempo necessário, é um tempo esperado, por isso que ele existe. E enquanto a gente precisa respeitar e cuidar, encontrar formas de ajudar as pessoas, mas eu sugiro sempre o silêncio da presença, ajudar nos afazeres, no momento em que não tem ninguém para ajudar. E se for você viver na pele, como é que você pode encontrar sentido? Porque vai doer muito. Como é que anda a sua fé? Porque a fé pode ajudar você a ressignificar, a compreender. Cada um com a sua filosofia de vida e com a sua religião consegue lidar com esse tema de uma forma especial. Então, que esse seja também um caminho. E assim, para já concluir, trazer assim essa forma de entender que mesmo com a dor a gente ganha forças, a gente consegue ter um compromisso diferente com a vida. A vida ela tem outra textura depois do luto. O luto ele traz uma vida renovada. Claro que precisa de tempo, de novo, não é algo assim. Mas ele tem um lado, eu vou dizer algo que vocês podem achar que é uma loucura da minha parte falar, mas ele tem algo bonito, algo que transcende, porque, como eu disse, vida e morte fazem parte de um mesmo contexto. Por mais que pareçam polos opostos, mas é o mesmo contexto. Então, traz uma certa beleza, porque me faz entender que o nunca mais, que a irrepetibilidade do outro, que o que é irreversível, possa me fazer ser melhor no que eu tenho hoje. Possa me fazer me desafiar. Eu já ouvi uma mãe que perdeu um filho, que tinha 3 filhos, e ela disse, mas o meu menino que morreu, ele é o que mais me desafia até hoje. Eu achei linda essa frase dela. Os outros estão aqui no dia a dia, dando trabalho, correndo, dando alegria, mas ele que partiu, o bebezinho, é o que mais me desafia todos os dias levantar e dar depoimento e continuar escrevendo sobre ele, sobre os meus sentimentos, de explicar para as mães que elas não estão sozinhas nessa dor. E é isso que eu também quero dizer. Você não precisa passar sozinho por uma dor do luto. Busque ajuda. É uma frase que eu repito aqui várias vezes, eu repito sempre, porque eu acho que a gente tem que ter a humildade de buscar ajuda, sim. Porque nesse momento do luto, o acolhimento, o aconchego, e saber que você não está sozinho e que você pode voltar a ser feliz, mesmo com a sua dor, sobretudo com a dor, é o que faz muito sentido. E eu paro por aqui e passo a palavra para o Dom Antônio. Lógico que eu não vou complementar, Ana Paula, porque você já foi muito completa. Ah, meu Deus! Mas eu vou partir na minha reflexão de pontos que você tocou de uma maneira muito enfática. Me impressionou o que você dizia. A única forma de a gente não sofrer o luto é não amar. A gente ama, a gente sente a perda
do ente querido, né? Sim. Eu quero partir daí, e como você gosta de poesia, Eu gosto. eu vou Você recitar uma sabe que eu poesia. gosto. Vou recitar uma poesia em espanhol, depois traduzo. Tá bom. Diz o seguinte: mi vida es todo de amor. Y sin el amor estoy ducho. Es por fuerza del dolor. Que no hay amante mejor que aquele que ha sofrido mucho. Minha vida é toda de amor. E se no amor eu estou fortuito, é por força da dor. Porque não há amante melhor do que aquele que soube sofrer muito. Claro, porque o amor une as pessoas. O amor funde vidas, histórias, Sim. ideais, sonhos. Então, essa fusão do amor não se dá de uma maneira suave. A entrega da pessoa amada não é espontânea. Supõe um esforço, supõe uma dor de sair de si mesmo para entregar-se, para fundir vidas, para escrever histórias juntas. Então, por isso que quando o verdadeiro amante é aquele que sabe sofrer muito, mas não só quando as pessoas que se amam estão juntas, mas também sofrer muito quando se separam. Isso também é amor. Então, o luto é uma forma de amar. Porque não há amante melhor que aquele que ha sofrido muito. Não há maior amante do que aquele que sofreu muito. Então, é que você colocou também, e esse é outro ponto que você enfatizou que eu queria mencionar, que o luto não é uma doença, não é uma simples depressão. E eu completo que é uma forma de amar. Uma forma de amar. Se assim, não vou usar uma cor exclusiva, porque a cor varia conforme a cultura. Na cultura ocidental, a cor do luto é o escuro. Mas na cultura oriental, nos países asiáticos, a cor do luto é branca. Mas, de qualquer forma, embora haja essa diferença cultural colocada na cor, mas eu quero mencionar só uma delas, né? Então, o luto é o amor no escuro. É amar no escuro. Isto é, amar sem ver a pessoa amada. Amar sem ter, né, o toque, o abraço, a presença iluminada, porque a pessoa amada ilumina a vida. Ela ilumina a vida. Talvez seja por isso que nos países asiáticos a cor do luto é a cor branca, que ela reflete todas as cores. Você usou o buraco negro, né, que absorve as energias. Mas seja no escuro ou no iluminado, a pessoa amada também está presente por esse amor sofrido. Não há amante maior do que aquele que sofreu muito. A gente sofre quando se ama visivelmente, presencialmente, fisicamente, mas isso não é um sofrimento esmagador, mas é um sofrimento, talvez até paradoxal, um sofrimento prazeroso. Uhum. Que a gente está vivendo algo que é por amor, então dá prazer aquele esforço, aquela luta, aquele fundir as vidas. Quando a gente coloca amor como sinônimo de espontâneo, de sentimentos, a gente está reduzindo muito o amor a uma transitoriedade do sentimento ou da espontaneidade. Mas o amor verdadeiro é permanente, porque funde vidas e essa fusão se faz com perda de energia, ou seja, com sacrifício pessoal. Então, o luto é uma forma de amar.
uma forma de amar. Por isso não é uma doença. E ai, se nós não sentíssemos luto. Claro que cada um sente de uma forma, como você colocou muito bem, né? Com uma extensão no tempo, né? Pode ser imediato, pode ser tardio, mas sempre o luto é uma forma de amar. Amar no escuro, né? Para poder viver. E aí eu trago uma experiência pessoal de um casal que eu conhecia muito de perto, conheço ainda uma das pessoas que está viva, que de uma maneira assim muito repentina veio a falecer o marido. Mas assim, não tinha nada que pudesse suspeitar dessa morte repentina, mas ela aconteceu. E foi tão forte que o primeiro dia que eu me encontrei com a viúva, né? Eu fiquei, acho que eu dei o pêsame, mas fiquei muito constrangido. Falei, puxa, estavam tantos anos casados, né? Se amavam tanto, né? Ela deve estar sofrendo muito, né? Mas, de qualquer forma, eu dei os meus pêsames, ela falou, por que o senhor está me dando pêsames? Eu perguntei, mas, por quê? Não devo dar os pêsames? Você perdeu seu marido. Eu falei, não, não perdi. Eu estou aprendendo a viver a minha segunda lua de mel. Estou aprendendo a viver um relacionamento de amor que eu sempre tive. Mas agora eu tenho que aprender de uma maneira diferente, porque antes eu tinha esse amor presencial. Fisicamente ele estava ao meu lado. E assim como foi uma alegria e um prazer a minha primeira lua de mel, eu quero aprender a viver a segunda lua de mel, vivendo um novo relacionamento. Não simplesmente recordativo dos momentos bons. Isso sempre existe. A gente se lembrava, e você falou, né, levar a pessoa dentro de nós. Isso sempre existe a lembrança, a recordação. Às vezes a gente sorri quando se lembra, às vezes escorre uma lágrima. Né? Então, o luto se vive também recordando. Mas eu acho que um luto é muito mais maduro, né? É muito mais demonstrativo do amor no escuro, se a gente entende o que disse essa senhora, essa mulher, né? Eu tenho que aprender a viver a minha segunda lua de mel, um novo relacionamento. E estava na dor, no sofrimento, no luto, estava cheia de esperança, de aprender um novo relacionamento. Então, o luto sempre existe. Não sei qual é a duração dele, porque às vezes, passado muitos anos, a gente recorda, a gente vê um filme, né? Um vídeo que tivemos com aquela pessoa, escorre uma lágrima, né? A gente sente aquela perda, mas né, se não só com relação ao casamento, mas com relação aos amigos, às amigas, né? Pessoas queridas, né? Pessoas significativas na nossa vida, mesmo que não sejam próximas, como, por exemplo, o Papa, né? Nós temos que ver que é preciso aprender um novo tipo de relacionamento. Um tipo que nos leve a manter o vínculo, o laço, que a morte é a separação física, visível, mas não o rompimento total dos laços, dos vínculos. Então, isso é importante, partindo da poesia. Minha vida é toda de amor, e se no amor eu sou um fortuito, é por força da dor. Que não há amante melhor do que aquele sofrido que sofreu muito. Então, como o luto é um sofrimento, devemos entender também que é um novo modo de amar, um novo modo de se relacionar, um novo modo de manter o vínculo. E depois, quando você estava falando, né, você traz muitas histórias, muitas experiências, eu pensei, que história eu posso trazer como experiência além dessa, né? Não há história melhor e mais exemplar do que a história de Deus aqui na Terra, Jesus Cristo na humanidade.
quando se diz que ele é igual a nós em tudo, menos no pecado, ele viveu um luto também na vida dele. Um luto muito forte. A morte de José, seu pai adotivo. Como se deu a morte, quando se deu, que idade Jesus tinha, o que temos como certeza, ele tinha mais de 12 anos. O único fato dos 30 anos narrados sobre ele é a sua perda no Templo de Jerusalém. E ali se menciona José. Depois tem um silêncio de 18 anos, aparecendo só nas bodas de Caná, e ali só está Maria. E se tivesse José, ele seria mencionado. Só estava Maria que obteve o primeiro milagre dele, como sabemos, né? Então, naquele período entre 12 e 30 anos, José morreu. Então, ele era um jovem, né, começando muito a sua vida, muito suavemente a sua vida adulta. E como ele é igual a nós em tudo, ele viveu esse luto. E deve ter sofrido muito. Por que eu penso assim? Porque ele preparou os seus discípulos para a sua morte. Para que eles passassem o luto menos sofrido do que ele passou. Então, se sabe que 3 dos seus discípulos foram preparados para a morte de Cristo no Monte Tabor. Quando ele se transfigurou, né, e mostrou um relâmpago da sua divindade refletida na sua humanidade. E Pedro, João e Tiago, que eram os 3 discípulos que estavam, disseram: é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. E Jesus falou: vamos descer o Monte Tabor, porque é bom estar na vida, né, sabendo passar pelo Calvário para encontrar o Tabor. Então Jesus estava fortalecendo na esperança do Tabor pós-Calvário com o Tabor, né, antecipado. Por quê? Porque os apóstolos sofreram muito a morte de Cristo. Os discípulos sofreram a morte de Cristo. Maria Madalena estava chorando quando encontrou o sepulcro vazio, que era a perda, né? Já tinha perdido pela morte, aí ia perder o corpo também. Eles sofreram muito, foi um luto muito sofrido, muito chorado. Mas Jesus havia preparado, depois da morte, que é o nosso Calvário, da pessoa que falece e das pessoas que fazem parte das suas vidas, né? Depois da morte, ou seja, do Calvário, vem o Tabor. É a alegria do reencontro, não físico, mas desse reencontro que dizia há pouco, né? Do novo relacionamento, da nova forma de fortalecer os vínculos. E sabemos que Jesus também foi atrás de 2 discípulos que estavam vivendo o luto, mas um luto que o fez voltar para trás, não o luto para ficar junto dos outros que estavam enlutados. Então, eles quiseram, como se diz numa linguagem coloquial, eles quiseram curtir o luto separado do grupo dos 12, ou do grupo dos 72, daquele grupo mais próximo, porque as multidões, as suas reações são muito variáveis, né? Mas havia um grupo mais próximo, um de 72 e o mais próximo dos próximos de 12. Esses 2 discípulos de Emaús foram curtir o luto longe de Jerusalém, onde estava o restante do grupo. E Jesus apareceu a eles, no próprio domingo da ressurreição, no final da tarde. No meio da tarde para o final da tarde. Começou a caminhar com eles e, vendo a tristeza, perguntou-lhes: por que estáis tristes?
Parece que a gente não pode ficar triste pela morte dos entes queridos, né? Não pode ter luto. Não foi essa a razão. Claro que a gente sente a tristeza, mas ele quis fazer essa pergunta para ouvir a resposta deles. E a resposta foi bem singular. Ele disse: será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ele tinha sido o protagonista, né? Jesus respondeu: o que aconteceu? Foi até um pouco irônico, né? O que aconteceu? Conte-me. E aí eles viram a razão da tristeza, não de um verdadeiro luto, mas uma tristeza, né, que é resultado de mal interpretar a vida. Eles não tinham interpretado bem a vida de Jesus. Então, certo? Ele era um profeta. Ele era aquele que Moisés havia anunciado, os profetas anunciados. Ele era. E ali estava Jesus presente. Ele é. Então, muitas vezes, essas lições de Jesus, né? Ele viveu o luto do pai adotivo, ele sofreu tanto que quis aliviar o luto dos discípulos, né? Antecipando um tabor que eles iriam viver no domingo da ressurreição como uma explosão de alegria. Foi atrás de duas pessoas que estavam tristes, mas por um luto vivido porque interpretavam mal a vida. Então, o luto é uma realidade, é um sofrimento. A gente não pode aumentar esse sofrimento amoroso por uma má interpretação da vida. Porque a gente costuma falar isso. Ah, meu marido, a minha esposa era tão bom, estava sempre ao meu lado. A gente usa muito o passado. Enquanto que sabemos que a morte, como falamos na primeira aula, para quebrar esse tabu, é uma passagem da vida temporal para a vida eterna. Então, a vida continua existindo. A gente interpreta mal a vida, porque morreu, a gente começa já a conjugar o verbo do passado. Ela estava sempre ao meu lado, ela fazia assim, ele gostava dessas. A gente usa muito o passado. Então, muitas vezes, o nosso luto é de uma tristeza quase depressiva por má interpretação da vida. E, às vezes, aí, até embora não seja uma doença, pode levar à doença, porque as pessoas, ao usar mal a sua linguagem, também começam a julgar-se mal. Eu não fiz tudo que podia ter feito por ele ou por ela, né? Eu não passei o tempo devido ao lado dele ou dela. Eu perdi muitas oportunidades. Então, vai se julgando. Então, o luto tem que levar a uma atitude muito importante, de perdoar. Perdoar-se e também perdoar a pessoa que morreu. Perdoar a pessoa para que o vínculo não se perca. O vínculo se fortalece. Perdoar também é uma outra forma de amar. Porque se está dando à pessoa, né, primeiro a si próprio, né, não se julgar demasiado. Porque, claro, todos nós no amor sempre podemos amar mais. Às vezes amamos menos do que devíamos, mas não mais do que podíamos. Então a gente pode falar: puxa, eu não amei tanto, né? E não se perdoar por isso. E aí o luto fica muito mais pesado, muito mais esmagador, porque já basta o sofrimento, né, que é um sofrimento amoroso. Mas se a gente não se perdoa e perdoa a pessoa falecida, esse luto pode cair numa ladeira abaixo e aí sim nos levar a doenças. Ou, se não leva a doença, pode nos levar no endurecimento do coração. Aí já não se dá às palavras o sentido prudente e certo que elas devem ter, né? E talvez uma outra experiência de luto de uma pessoa pode falar: você, como você falou, mas você tem outros filhos, né? Você também pode se casar de novo. Quer dizer, a pessoa vai usando frases que
e não é as mais acertadas. Né? Por quê? Porque talvez não viveu bem o seu luto, não ter se perdoado, não ter perdoado o outro, né? Não ter fortalecido o vínculo, né? Para poder tirar mesmo todo o fruto dessa passagem da vida visível, da vida espacial, física, para a vida, né? Verdadeira, para a vida de amor, de felicidade. Né? E os vínculos se fortalecem muito quando há o amor. E quem ama sofre. Sofre quando está junto e sofre quando está separado. Mas é amor. São formas de amar, são formas de amadurecer no amor. E eu queria também fazer um outro comentário que pode ser até um trocadilho, mas não é. Para a gente entender bem o luto, como educar-nos para o luto e como restaurar a vida a partir do luto, né? Luto é um substantivo, o luto, né? Mas a mesma palavra é a primeira pessoa do presente do verbo lutar. Eu luto. Então, o luto é um tempo de lutar. O luto é o momento que a gente tem que fazer uma luta interior, em primeiro lugar. Já disse agora há pouco, né? Não ficar se culpando, né? Isso sempre é uma luta. Mas também uma luta interior para crescer. Crescer com as mortes. E não só a morte de um ente querido, mas as nossas mortes simbólicas. Ao longo da vida, a gente morre várias vezes. A gente pode morrer simbolicamente quando a gente perde um objeto útil. Quando a gente perde um animal que a gente gosta. Quando a gente perde um emprego. Quando a gente perde, né, economicamente. Né? Quando a gente perde a saúde. São mortes simbólicas. E aqui entra, né, a nossa luta, né? Porque como nós fomos muito educados, é uma educação muito moderna, né? A educação para vencer, para ter sucesso, para se realizar, né? Para se superar. Né? Então a gente está muito na educação da vitória. Não nos educa tanto para as derrotas, para as perdas. Então, o luto da morte de um ente querido, que é muito mais significativo do que o luto da perda de uma caneta, da perda de um emprego, da perda de um objeto qualquer. Esse luto tem que ser preparado com as nossas lutas nos momentos das mortes simbólicas. Então, o luto substantivo nos convida a conjugar na primeira pessoa do presente o verbo lutar. Como eu luto diante das minhas mortes simbólicas? Porque às vezes nós sofremos muito porque perdemos uma caneta Bic. Eu estou exagerando, né? Mas para dizer que às vezes nós sofremos muito mais pela morte simbólica no objeto do que pela morte de tantas pessoas durante esse tempo de pandemia, que talvez não tivesse nem vínculo afetivo conosco, mas são seres humanos. Como eu estou vivendo esses lutos? Por exemplo, temos agora dia 2 de novembro, dia de finados, um dia muito bom para a gente viver o luto de pessoas que não tínhamos vínculo afetivo, familiar, de amizade, mas que ao longo desse ano muitas pessoas morreram, continuam morrendo, né? Às vezes não luta, a gente tem que lutar contra a indiferença. A gente tem que lutar contra os apegos materiais. A gente tem que lutar para viver alegremente as nossas perdas simbólicas, perder emprego. Às vezes a gente não luta, então fica aquela mentalidade de desempregado. Eu costumo dizer que quando a gente perde emprego, a gente imediatamente começa outro emprego, que é procurar emprego.
A gente tem que lutar para procurar emprego, não ficar com aquela mentalidade derrotista de desempregado. Então, vocês reparem que o luto, sofrimento, amor sofrido, né? O momento que temos que nos perdoar e perdoar as pessoas, o momento que a gente tem que aprender um novo relacionamento, esse luto é preparado com lutas. Como eu luto nas mortes simbólicas. Eu saio de uma perda simbólica com a mentalidade derrotista, de perdedor. Aí, quando chegar o luto, a morte de uma pessoa querida, eu ainda mantenho essa mentalidade de perdedor. Então, perdi uma pessoa. Não perdi. Eu ganhei um novo modo de amar, um novo modo de relacionar. Né? Ganhei porque eu fiz diferença na vida daquela pessoa. Ganhei porque ela me deixou um legado, uma herança, não econômica, mas de vida. Então, o luto é um sofrimento muito importante na nossa vida. Não é doença, não é uma limitação, não é uma depressão, é uma nova forma, um novo modo de amar, um amor mais maduro, um amor mais apoiado nessa realidade. A vida não é tirada, mas transformada. Uhum. E não podemos interpretar mal a vida, porque se a gente interpreta mal a vida, a gente interpreta mal a morte, a gente interpreta mal o sofrimento pós-morte. Então, por isso eu termino com essa, que não é um trocadilho, mas é uma grande lição de vida, porque Deus nos prepara, a vida nos prepara para o luto de entes queridos. A gente tem que saber estar preparado, lutando nos momentos das nossas mortes simbólicas. Bem, muito bem. Estou aqui bebendo na fonte aqui das suas palavras. Fiquei pensando muito no substantivo se transformando em verbo. Achei realmente convidativo para seguir, acreditando que existe uma vida renovada após o luto. Sim, sim, uma vida renovada, porque a gente se renova nos nossos lutos simbólicos. Exatamente. Porque a gente luta, a gente não perde, a gente ganha. A outra poesia, um grande santo e poeta excepcional, São João da Cruz. As poesias de São João da Cruz são maravilhosas, Dona Paula. Vou pesquisar hoje já. Pode lê-las. E uma delas diz: morro se eu quero viver, desço se eu quero subir, choro se eu quero, perco se eu quero ganhar, choro se eu quero sorrir. E ele se inspirou para fazer essa poesia na frase de Jesus: se queres ser feliz, se queres ter a vida eterna, vai, vende tudo o que tem, morte simbólica, e depois segue-me. Então, para ganhar é preciso perder. É por isso que a educação, só para ganhar, sem educar para perder, a gente não percebe. E para subir, a gente tem que descer, para viver, a gente tem que morrer, para sorrir, a gente tem que chorar, né? Para ganhar, a gente tem que perder. Então, é uma poesia de São João da Cruz muito bonita, né? Muito bonita. Muito bom. Muitas lições para a gente refletir. Que bom. Isso mesmo. Muito bem. Então, a gente conclui a nossa quarta aula. E aí, deixando sempre essa orientação, se você quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, coloque aqui nos comentários abaixo. Se você não assinou o canal ainda, não se inscreveu, não assinou não, mas não se inscreveu, se inscreva para poder acompanhar os vídeos. Ainda tem mais um vídeo, tem a nossa quinta aula, e esse vai ser lançado agora, então já vai, quem já está inscrito recebe logo de cara já o comunicado. Então, assim, foram muitas boas reflexões, eu acho que temos muitas lutas, porque temos muitos lutos, então que a gente aprenda a viver as nossas lutas. Muito obrigada por esse trocadilho que foi assim muito sábio, muito fortalecedor.
Um beijo a todos, um grande abraço a todos e a gente se encontra na quinta aula. Dom Antônio, uma boa noite, um bom Dia 10 de descanso. novembro, né? Dia Isso, 10 de novembro. 10 de novembro. Estaremos bom descanso aqui. para você, né? Uma boa noite a todos. Que Deus nos fortaleça no amor para a gente poder viver na dor, se renovando. Isso aí. Muito bom. Uma boa noite, Dom Antônio. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.